Olá pessoal, conforme a nossa programação, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a parte de solos e sedimentos. E nessa aula então eu vou passar pelos principais assuntos e falar um pouquinho também dos resíduos sólidos, que são os materiais que vêm contaminando os nossos solos. Então a gente precisa entender bem quais são as problemáticas e saber exatamente o que fazer com esses resíduos. Para falar de solo, pessoal, a gente tem que falar de litosfera, lembrar da litosfera, que é a camada sólida do nosso planeta. Então nessa camada a gente tem o solo e as rochas. Então a litosfera não é apenas composta por solo e nem apenas por rochas, é o conjunto. Temos aí alguns detalhes que a gente pode averiguar, os tipos de rochas, mas isso tudo tá no material de vocês. A ideia aqui é só mesmo a gente discutir as partes mais básicas. E nesse sentido, eu preciso destacar com vocês a origem do nosso solo. Milhares de anos. E desde então ele vem sofrendo alterações em função do contato que ele tem com os outros ecossistemas. Isso a gente viu na parte dos ciclos biogeoquímicos. Então as substâncias químicas elas permeiam os ambientes e por isso a interação entre os ambientes vai influenciando a composição de cada um deles. De maneira que na sua origem histórica, o que ocorreu foi um intemperismo intenso em função das chuvas ácidas. No início aí da formação do planeta a gente tinha muito essa situação, uma atmosfera totalmente diferente, a gente estudou isso em química atmosférica. Então esse efeito da atmosfera, das chuvas sobre as rochas que já estavam formadas originaram então o solo, e desde então ele vem sofrendo algumas alterações. Para nós que somos da área química, a parte da composição é sempre muito importante. E aí no caso do solo a gente tem que entender que ele tem uma composição macroscópica, fases, então fase sólida, líquida, gasosa. E na natureza a gente não tem um controle de qualidade como nas empresas. Então os diferentes solos vão ter quantidades diferentes dessas fases. E aí no nosso material didático isso é mais detalhado. Então na fase sólida a gente pode ter materiais minerais, matéria inorgânica, assim como materiais orgânicos, a matéria orgânica. Na fase líquida, a gente tem a chamada solução do solo, que é uma solução aquosa que se forma através da água das chuvas, ou das águas que chegam nos solos e que dissolvem os componentes das partículas do solo. E na fase gasosa nós temos gases como o oxigênio e o nitrogênio, que são gases que estão na atmosfera, então é natural que eles estejam no solo, e nós vamos ver aí algumas peculiaridades disso. É importante também, pessoal, vocês terem ideias de algumas substâncias típicas. Então, por exemplo, na fase sólida temos minerais. Que minerais? A argila é um exemplo. Na fase orgânica, é uma série de substâncias. O húmus é um tipo, é um grupo de substâncias que está no solo. Então é importante também vocês entenderem um pouco esse contexto. Voltando aos minerais, eu falei da argila, é um exemplo muito importante. No material a gente discute um pouco mais sobre a argila, mas nós temos também silt e areia. E dependendo da quantidade desses três, que vão variar em função da formação geológica do local, nós vamos ter então solos com diferentes características químicas. E o que isso significa para nós, para o profissional da agricultura? Tipos de aproveitamentos diferentes. Então, nesse sentido, a química e as ciências afins são muito importantes para determinar acidez, matéria orgânica,
teor de alumínio, né? No caso alumínio solúvel, que é aquele alumínio que pode ser, né, absorvido pelas plantas, teor de macronutrientes como potássio, cálcio, magnésio e fósforo, que também tem papel de serem nutrientes. Então, a monitoração desses parâmetros, né, precisa ser feita. Não vou entrar aqui em detalhes como é que a gente faz isso. Alguns desses métodos vocês já viram, outros vão estudar ainda, né, mas o importante é já contextualizar onde que vocês usam essas ferramentas que vocês aprendem. Por exemplo, né, na identificação do solo, para que então os profissionais aí da área agrícola saibam para que utilizar esse solo ou como, né, preparar ele a partir das suas características a fim de promover um determinado cultivo, né, fazer uma determinada plantação. Passando agora para a fase líquida, né, já falei rapidamente, é interessante a gente se ater também a algumas definições, né? Então, solução de eletrólitos e substâncias orgânicas solúveis. Então, quando a gente fala de substâncias dissolvidas, esse é um termo que aparece, né, porque dentre essas substâncias, né, a gente tem aqui íons positivos, né, alguns ânions que têm a função, né, de eletrólito. Dentre esses eletrólitos, a gente tem o íon H+, que é aquele responsável, né, pelo pH do solo, né? Então, da onde ele vem? Dissociação, né, de ácidos fracos. Na verdade, o termo adequado é ionização, né? Temos também troca iônica na superfície dos minerais, motivo pelo qual uma das formas de determinar o pH no solo é através, né, da mensuração do pH de uma solução de solo, né, com solução salina. Essa solução é preparada misturando o solo com uma solução salina para simular a troca iônica, que é um fenômeno que acontece em alguns solos e que acontece no ambiente, né, visto que a água das chuvas, as águas, né, que estão presentes no ambiente, elas têm minerais. Então, a gente simula isso no laboratório para ter o valor exato do pH. Então, o que tem que ficar, né, disso tudo? Que a água do solo contém os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, né, e esses nutrientes provêm do próprio solo, né, só que eles se dissolvem na água que está em contato com o solo. E é por isso, então, que a umidade no solo é algo tão importante. Passando agora para a fase gasosa, eu trouxe aqui essa tabela para vocês que mostra, né, que nós temos oxigênio, CO2 e nitrogênio, são os principais gases presentes no solo, né? Vocês já sabem que esses gases estão presentes na nossa atmosfera, só que eles estão em quantidades diferentes, né? Então veja, a gente tem menos oxigênio e mais CO2 e nitrogênio. E por que isso? Né? Na química ambiental a gente entende, né, os fenômenos. Então, o que acontece com o oxigênio? Né? No solo tem matéria orgânica. O oxigênio ele tende a reagir com a matéria orgânica, decompondo a matéria orgânica. Então esse oxigênio é consumido e, como consequência, vai sobrar menos oxigênio, né? E ao reagir com a matéria orgânica, essa matéria orgânica é decomposta, gerando, por exemplo, CO2. Por isso que o teor de CO2 é maior, né? Outros produtos da decomposição da matéria orgânica são gases nitrogenados. Então o nitrogênio no solo acaba sendo maior também, né? E vocês que já são muito ligados, né, à parte química no dia a dia, sabem que o nitrogênio no solo é algo muito importante, né, para a fertilidade do solo. Só que esse nitrogênio que é importante para a fertilidade não é o gás nitrogênio, né, ou como a gente diz, né, o nitrogênio molecular. Ele é importante na forma de amônio, na forma de ureia ou na forma de nitrato, né? Então, no ambiente é importante que o nitrogênio ele seja transformado nessas outras formas de nitrogênio, né, que é o que a gente chama de fixação do nitrogênio. Isso acontece, né, existem diversos mecanismos que levam a isso, né, e alguns deles são mecanismos que envolvem bactérias, como é o caso das bactérias Rhizobium, que se desenvolvem nas raízes de leguminosas, né? Então até coloquei aqui uma figura
né, dessas bactérias nas raízes de uma leguminosa. Então, o nitrogênio ele pode ser fixado no solo, né, por meio desses mecanismos. O nosso material didático também, né, detalha um pouco mais sobre isso. E esse nitrogênio ele também pode se desprender, né? Então, a gente tem o processo de desnitrificação, né? Essa é uma das reações que acontece, né? E com isso a gente então tem que perceber, né, que a atmosfera ela recebe continuamente nitrogênio, tanto da hidrosfera quanto da litosfera, proveniente da decomposição da matéria orgânica. Mas o uso de fertilizantes aumenta o aporte de espécies nitrogenadas dos solos para a atmosfera, e é algo também que a gente tem que entender, né? Não é só a indústria que causa danos ambientais, né? A própria agricultura, a pecuária, conforme, né, o sistema de trabalho pode levar, né, a prejuízos. Então, o excesso de fertilizantes nitrogenados gera óxidos de nitrogênio, tá? Que vocês viram na química atmosférica, que geram problemas na atmosfera, né? Por exemplo, depressão da camada de ozônio. Então, o manejo do solo, né, ele vem sendo muito discutido, porque ele tem que estar compatível com a preservação ambiental que a gente vem buscando aí, né, em várias instâncias da sociedade. Bom, em termos de fixação de substâncias, além do nitrogênio, a gente tem metais pesados, né, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas, entre outras substâncias, né? Eu coloquei aqui algumas classes, né, de contaminantes. Então, vocês sabem que no solo não é usual ter quantidades significativas dessas substâncias. Então, quando isso acontece, significa que esse solo está sendo poluído, né? Então, por conta desse contexto, os solos e também os sedimentos, né, podem ser utilizados como indicadores de poluição ambiental. Pessoal, então o assunto solos, né, é bastante amplo. A ideia aqui era pontuar, né, os conceitos principais e levantar aqui alguns raciocínios, né, que vocês têm que ter. Então, para a gente concluir essa parte, né, da aula, queria enfatizar, né, que diferentes tipos de resíduos, né, inclusive aqueles que são considerados perigosos, né, podem contaminar os solos. E esses resíduos podem ser tanto orgânicos como inorgânicos, tá? Embora os orgânicos sejam mais discutidos, né? Esses resíduos eles podem contaminar todo o ambiente, né? Porque uma vez que eles estão no solo, eles podem serem lixiviados, né, para os lençóis freáticos, então contamina a hidrosfera. Em função dos processos que acontecem no solo, eles podem ser volatilizados ou gerar, né, subprodutos gasosos, então vão chegar à atmosfera, né, e aí, como a gente vem estudando, né, os ecossistemas estão em equilíbrio e eles podem inclusive retornar ao solo, causando outros problemas, por exemplo, chuva ácida, né. Então, remediar solos, né, é possível? Existem algumas tecnologias para isso, mas limpar um solo, pessoal, não é algo trivial. Então, o ideal é que a gente previna a poluição, né, e use responsavelmente as substâncias químicas, né, seja no ensino, na pesquisa, na atividade industrial. E pensando no uso responsável, né, das substâncias, dos materiais, a gente então tem que se lembrar da questão do lixo urbano, que é um dos tipos de resíduo sólido. Então agora eu quero discutir com vocês um pouco algumas questões, né, do lixo urbano. Para começar, pessoal, é importante a gente nos basearmos, né, na Lei 12.305, que estabelece, né, uma definição para resíduo e rejeito, que são termos técnicos que as pessoas usam de maneira muito equivocada, né? Então, rejeitos são resíduos sólidos
que não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, né? Ou seja, é aquele material que não dá para fazer mais nada com ele depois que ele é utilizado. Como o nosso resíduo sólido urbano, né, ele tem muita coisa, inclusive a própria matéria orgânica, que ainda pode ser aproveitada para outros fins, então não é correto chamar o lixo urbano de rejeito, né? Ele é um resíduo. E isso já dá para a gente uma pista, né, sobre a gestão adequada do resíduo sólido urbano. Falando em resíduo sólido, muita coisa pode se encaixar, né, nessa definição, vamos assim dizer. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela propõe, né, algumas classificações, né? Uma delas é baseada na origem do resíduo, né, e a outra de acordo com a periculosidade, que é algo um pouco mais próximo, né, da nossa zona aqui de trabalho, né, do nosso contexto, né, de trabalho. Então, nesse sentido, a gente pode classificar os resíduos em resíduo classe 1 e resíduo classe 2. O resíduo classe 1 são os resíduos considerados perigosos, né, que são aqueles que apresentam ou inflamabilidade ou corrosividade, podem também ser substâncias altamente reativas, podem apresentar alguma toxicidade, ou então, né, ter efeitos patogênicos, ou mesmo ser uma combinação, né, dessas características. Ou seja, pessoal, são as substâncias que vão apresentar, né, riscos à saúde pública ou à qualidade ambiental, né? Então, por isso, perigosos. Temos também os resíduos classe 2, que se dividem em classe 2A e 2B. A classe 2A são dos materiais não perigosos, porém não inertes. Ou seja, são materiais que não têm essa mesma problemática, né, dos resíduos classe 1, mas eles também não são materiais que não sofrem nenhuma reação, não trariam nenhuma consequência para as pessoas ou para os ambientes, né? Então, são resíduos menos perigosos, porém exigem, né, alguns cuidados. Passando agora para o resíduo classe 2B, eles são aqueles que são considerados inertes, né? Lembrando que, na verdade, a gente tem muitos poucos materiais que são inertes, né? Então, eles são considerados inertes em um determinado contexto, né? Que contexto é esse? Temperatura ambiente e em contato dinâmico ou estático com a água, né? De maneira que eles não se solubilizam o suficiente na água a fim de maneira que alterassem a sua potabilidade, né? Então existem testes de laboratório que se fazem, né? E aí, se não acontece nada com a água após um determinado período de contato, então ele é considerado inerte, o que não significa que ele, né, de fato é um material inerte. Bom, nesse contexto, né, vocês percebem que realmente tudo aquilo que a gente gera, tudo aquilo que a gente usa, né, pode ter algum impacto ou para a saúde ou para o ambiente, e então os resíduos sólidos, eles devem ser dispostos separadamente, né? A gente não deve misturar resíduos. E essa separação tem que ser feita de acordo com a sua classe e em aterros sanitários, né? Muito diferente do que, infelizmente, é praticado em muitos locais, que é o uso, né, o acúmulo nos lixões, né? E por que os aterros? A gente já vai ver agora em seguida, né? Porque nos aterros ocorre um mínimo de impacto sobre o ambiente e a saúde humana. Falando um pouquinho da Lei 12.305, né, ela preconiza a extinção dos lixões, tá? Apesar disso ainda ser uma prática, já está proibido por lei, torna a coleta seletiva obrigatória, que é algo que a gente precisa, inclusive, né, cobrar das autoridades, muitos locais ainda não têm, e estabelece que para os aterros devem ir apenas os rejeitos, justamente porque, né, a gente já sabe que muito daquilo que está, por exemplo, no lixo urbano pode ser aproveitado, né? E todas essas ações constituem o que a gente chama da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
né, PNRS. Dessa forma, como é que a gente teria que gerenciar o nosso lixo de maneira adequada, né? Então, no meu entendimento, pessoal, o lixo coletado tem que ser levado para um depósito, né, onde ocorra uma seleção de materiais, né, de maneira que os materiais reaproveitáveis podem ser destinados à reciclagem, né, quando o material permite isso, né, ou então destinado à compostagem, que é o caso de materiais, né, de algumas matérias orgânicas, né, resíduos de frutas, né, de jardinagem, resíduos de alimentos. Então, aquilo que não pode ser reciclado ou que não pode ser usado como matéria-prima para compostagem, lembrando que existem inclusive indústrias de compostagem, então esse material passa, né, a se tornar um rejeito e ele sim é que vai para os aterros. Falando rapidamente da compostagem, né, é um processo natural, apesar da gente ter a indústria de compostagem. Esse processo é lento, pode durar até 90 dias e ele já é um processo bem conhecido, né, então ou em casa, né, ou na indústria, estudando um pouquinho do processo, é possível saber como monitorar o processo e entender quando, né, perceber quando ele já terminou. Né? Então, quando essa matéria orgânica já foi parcialmente decomposta e pode ser utilizada como adubo orgânico. Falando então agora sobre os aterros, né, para a gente terminar essa aula. O que os aterros têm de especial? Né? Uma série de características, pessoal, e aqui eu trouxe as principais. Né? Não é construído em áreas sujeitas a inundações, então é uma estrutura que ela é muito bem planejada e aonde ela é colocada, esse local também é avaliado, né? Então, não pode estar perto de curso de água, né, para evitar uma possível contaminação desse curso de água. Deve ser um local arborizado, né, para auxiliar na purificação do ar, porque alguns gases vão ser, né, eliminados. Na construção, o local tem inicialmente o solo impermeabilizado, isso é feito com lonas especiais e argila, e aí vocês se lembram também um pouco, né, sobre as características da argila, né, ela retém, né, muita umidade, então alguns resíduos líquidos vão ser retidos nessa argila, evitando, né, que passem pela lona e cheguem no solo. Sendo que todos os líquidos gerados na decomposição desses rejeitos, ele é canalizado, né? Então ele não fica se acumulando no solo e sendo, né, entrando, né, para as camadas mais profundas do solo, né? Ele é canalizado e aí ele pode ser então encaminhado para lagoas de tratamento e passar pelos mesmos processos que a gente já estudou para tratamento de esgoto. Da mesma maneira, pessoal, as águas das chuvas, né, elas vão sendo canalizadas, não se acumulam sobre os rejeitos, isso é muito positivo, né? A quantidade de material que entra no aterro é controlada, né? Então o caminhão ele passa por uma balança e o aterro ele é dimensionado por uma determinada quantidade de material, né? Então tudo é muito bem planejado, muito controlado. Como eu disse, né, são liberados alguns gases, e durante a decomposição esses gases ou eles são captados para serem utilizados como biogás, que é fonte de energia, né, isso já acontece em alguns aterros brasileiros, ou então ele é queimado, né, conforme ilustra a figura que eu trouxe para vocês, para evitar então que ele seja disperso na atmosfera, né. E por fim, os aterros eles precisam ter postos de monitoramento que são instalados no lençol freático da região para que a gente possa monitorar esse lençol e garantir que não está havendo nenhum tipo de contaminação. Eu trouxe essa figura, né, uma figura didática sobre a estrutura de um aterro, onde fica bastante clara a questão, né, da preparação. Então a gente vê aí, né, a parte
da lona, né, da impermeabilização, né, os encanamentos para dreno, né, dos líquidos. O aterro ele funciona na forma de setores, né, então a gente tem aqui um setor em preparação, né, um setor que está em execução, né, um setor que está recebendo rejeitos, né, esses rejeitos eles vão sendo, né, após a deposição, cobertos com solo, né, justamente para evitar, né, contato direto com a atmosfera, com animais que né, podem aparecer no local. E a gente tem aqui um setor que já está concluído, né, que inclusive está já com cobertura verde, né, para trabalhar naquela questão, né, da purificação do ar, né, ajudar também no não acúmulo de água sobre os rejeitos, né, a cobertura verde ajuda, né, a dispersar essa água. E aqui a gente tem também os drenos de gases, né, que nesse caso aparece como, né, uma chama pequenininha, né, porque está representando o sistema de queima, né. Então vejam que a gente tem toda uma estrutura, né, muito diferente do que a gente tem nos lixões, então fica bastante claro, né, que é a maneira adequada, né, da gente depositar aqueles materiais que não tem mais nenhum tipo de aproveitamento. Sendo que a gente tem vários tipos de aterros, né, inclusive os aterros, né, para esses resíduos classe 1, né, nos quais se enquadram, por exemplo, os materiais radioativos, né. Então, apesar do aterro ser uma estrutura mais segura, mais adequada, a gente tem aterros diferentes, né, para os diferentes tipos de rejeitos. Então, para a gente finalizar, né, a gente tem que considerar que os resíduos perigosos podem contaminar não só o solo, mas também os demais ambientes da biosfera, né, comentei isso na aula, tem que ficar bem claro. Para isso a gente precisa fazer um uso e uma disposição conscientes das substâncias químicas, então é nosso papel, né, como químicos, como professores. E um não exemplo, pessoal, é a prática de volatilizar contaminantes, né, em algumas instituições de ensino e pesquisa, em algumas empresas, né, aqueles contaminantes que são voláteis ou que podem ser volatilizados, infelizmente, eles acabam sendo aquecidos ou simplesmente deixados, né, em contato com a atmosfera para que se evaporem, né? E isso é errado porque o problema da contaminação não é eliminado, né? A gente só transfere para outro ambiente, no caso a atmosfera, e aí a gente já viu, né, que uma vez na atmosfera ele pode voltar, né, ou para a litosfera ou mesmo para a hidrosfera. Né? Então a gente precisa sempre dar uma disposição adequada para os materiais que a gente utiliza. Para finalizar, nada disso que eu falei, né, eu criei aqui, tá tudo baseado nos principais livros, artigos e sites, então para aprofundar podem consultar esse material também, ok? Então bom estudo, pessoal!